Existe tamanho ou diferença de pecado? Sim, existe. O nosso Deus, ele realmente vai nos cobrar e pedir conta de cada pecado cometido. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Talvez a pessoa fale, poxa, mas para Deus não tem nada a ver. É tudo pecado. Pecadinho, pecadão, não importa. Importa sim. Eu queria dar até aqui um respaldo acerca desse assunto, baseado no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, que diz assim. Preste atenção. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, nós vamos ser, de alguma forma, cobrados por conta daquilo em que fazemos, seja de bom ou de ruim, seja algo tolerante ou intolerante. Tudo vamos prestar conta com o nosso Deus. Às vezes você pode, questionar, mas eu não compreendo porque pecado seria uma coisa só. Não. Existe uma gravidade muito grande. É como na lei natural do ser humano hoje, na lei do homem, nas leis do nosso país. Por exemplo, uma pessoa que comete um ato, um delito muito grave, a pena dela é maior, é muito acima, enfim, até do que ela espera. E quanto não, às vezes paga-se ali, talvez como cestas básicas, comprando ali, determinadas, enfim, atividades, cumprindo uma determinada atividade e aquilo ali pronto, enfim, vai passar imune e pronto. Essa tem sido uma dúvida no coração de muitos, Nós ouvimos bastante assim, não, pecado é tudo igual, então não tem uma diferença, não existe. Bem, a Bíblia ela diz o contrário. Nós temos que entender a causa, Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, a Bíblia diz no livro de Gálatas que nós vamos colher. Mas eu quero lhe mostrar que sim, existe uma diferença. O tamanho, ele é dado muitas das vezes por nós. Porque não existe aquela coisa que fala assim, poxa pastor, é porque o fulano ele cometeu um pecado muito grande. Mas o outro cometeu um pecado pequeno, mas continua sendo pecado. O que eu quero enfatizar hoje com você é a diferença dele. Que no livro de Tiago, no livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 16, ele diz assim, olha, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que eu quero enfatizar com você agora é o que o apóstolo João ele declarou. Ele disse assim, olha, há pecado que não é para a morte. E se nós vemos algum irmão, como a Bíblia ela declara, cometendo algum pecado desse, nós devemos orar por ele. Nós devemos rogar a Deus. Então, primeira coisa, dá-nos a entender que tem pecados que só serão perdoados na vida de alguém, estou abrindo um parêntese aqui com você, que só serão perdoados se nós, em Deus, tivermos misericórdia. Dizem que os pecados, eles são diferentes em tamanho, Quando olhamos para Davi, o pecado dele, o adultério, o ter mandado matar o marido da mulher, é um pecado. E o pecado de Saul já foi outro. Ele não adulterou, ele não roubou, ele não matou ninguém, ele simplesmente desobedeceu. Mas eu deixo essa parte teológica de lado para poder te ajudar com o mais simples. E o mais simples é esse. Tudo aquilo que é pecado, que te afasta da presença de Deus,
tudo aquilo que te incomoda quando você é um cristão, quando você é uma pessoa acostumada a andar com Deus. E você comete alguma coisa, né? Quando nós cometemos alguma coisa que nos incomoda, isso é um pecado. Certamente, aquela campainha começou a tilintar dentro de nós, o Espírito Santo está ali nos chamando a atenção. E se nós rapidamente nos arrependermos daquele pecado, daquilo que nós fizemos, daquele erro cometido, ao se arrepender e ao se chegar aos pés de Jesus com um coração realmente arrependido, não demora muito e você já sente uma paz. Devemos entender o seguinte: o pecado, ele precisa ser confessado. A Bíblia fala do arrependimento. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecado. Então, a melhor opção, uma vez que você já entendeu que há punição, né, diante do pecado, existe sim o pecado mais grave, o pecado menos grave, né? Uma vez que você compreende isso, que exige a punição, enfim, você precisa, primeiro passo, é pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependendo primeiro, né, de uma forma muito genuína, falando para Deus toda a verdade. Olha, Senhor, chegando diante dele com liberdade, né, e falando para ele, expondo realmente aonde realmente você pecou, aonde você foi falho, o que você fez de errado, o que você cometeu, que realmente aos olhos de Deus houve ali uma transgressão da lei, porque desde do livro de Levítico, lá atrás, a Bíblia já fala dos sacrifícios, né? Que os homens tinham que prestar ali determinadas ofertas, determinadas ofertas diante do Pai, diante de Deus, por conta daquilo que eles tinham cometido de errado, por conta dos seus erros, e de acordo com as suas ofertas, era exatamente de acordo com o pecado que as pessoas haviam cometido em suas vidas. Então, é necessário que você reconheça isso, é necessário que você abra mão do pecado. E o que é o pecado em si? É uma injustiça. E um dos significados de injustiça é desigualdade. Por exemplo, acepção de pessoas. É um pecado? Sim. Fazer acepção de pessoas é um pecado. O próprio Deus não faz. Por que muitas das vezes nós fazemos? Às vezes fazemos acepção de pessoas na escola. Pastor, porque eu não gostei do cabelo da fulana, não vou com a cara dela, então eu não falo. Você está fazendo acepção de pessoas. Entendeu? Você não está escolhendo para estar junto contigo. O que está acontecendo é que você está fazendo uma desigualdade, uma separação, uma injustiça diante de Deus. É um pecado. Puxa, por conta disso você vai perder sua salvação? Eu digo que não. Mas isso está te distanciando do propósito real com o Senhor. Então, coloque em teu coração esse aperfeiçoamento diante de Deus. Eu sempre digo o seguinte: nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe algo desigual ali? Existe uma diferença de pecado? Sim, há pecados que são para a morte e há pecados que não são. E os que não são, nós devemos orar. E principalmente aqueles que nós reparamos em nossa própria vida. Eu sempre digo que é como se fosse um espelho que nós estamos diante da palavra. Então, primeiro, tome cuidado. Porque às vezes, já que há pecados que não é para a morte, então eu vou começar a falar um monte de besteira, vou pensar muita coisa logo. Não. Entenda que todo pecado, ele distancia o ser humano de Deus. Eu prefiro me ater não no tamanho do pecado, mas em como se livrar dele. Porque o pecado, ele é uma coisa sedutora. O pecado, ele seduz. O pecado, ele instiga. Veja o caso de Davi, falando novamente de Davi, que quis fazer o censo, contar quantas pessoas ele tinha, que ele podia contar com elas, né? Que elas poderiam lançar a mão de uma espada. E apesar do seu comandante do exército não querer cumprir aquela ordem, mas como a ordem era do rei, o rei insistia, tem que fazer o censo. Eu preciso saber quantos soldados eu tenho, quantas pessoas eu tenho que possa empunhar uma espada. Não, vai lá e conta.
acabou que o capitão, aquele comandante do exército, na verdade, saiu para fazer a contagem. A palavra de Deus fala que o diabo incitou Davi a fazer aquilo ali. E é óbvio, é fácil de entender. É fácil de entender que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, que era o problema da nação, era o problema que aquela nação estava enfrentando, né, por 40 dias, dia e noite, pela manhã e à tarde, melhor dizendo, pela manhã e à tarde, ou seja, eles acordavam e o gigante Golias já estava ali para provocar, para azedar o dia, né, para desmerecê-los, para provocar de verdade. E quando eles trabalhavam, ou tentavam, né, trabalhar, com aquela voz na cabeça, porque é assim que o diabo trabalha, é assim que o pecado age, né? O diabo ele fica ali martelando, martelando. Quando chegava a hora de dormir, lá estava Golias novamente provocando o povo. E o Davi, o que ele fez durante esses 40 dias? Ele acabou ouvindo aquela afronta e ele não aceitou que o povo de Deus passasse por tal humilhação. Ele não conseguia aceitar aquela situação. Sozinho, com 5 pedras, apoiado somente no Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo, o Deus que já havia dado vitórias a ele contra o leão, contra o urso. Davi disse, não, eu vou me apoiar no mesmo Deus e eu vou vencer esse gigante. E de fato, foi lá, venceu o gigante sem uma arma na mão, exceto um cajado de 5 pedras, já que ele era pastor de ovelhas. E pronto, terminou aquele problema da nação. Mas agora, como rei, Davi queria saber com quantos ele podia contar. Isso sim era um pecado. Aí você diria um pecado grande ou um pecado pequeno? Qualquer pecado nos afasta de Deus. O pecado ele não é bom para ninguém. O pecado ele é algo avassalador. Você transgride a palavra, a lei do Senhor Deus. Uma vez que você sai da palavra de Deus, você já pecou. Você já caiu em pecado, né? Seja o pecado consciente, inconsciente, racional, irracional. Se você realmente vai interpretar aquilo como pecado, já está na hora então de você se arrepender. Primeira coisa, se arrependa. Segundo passo, reconheça, né? Fale para Deus, Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu abro mão de todos eles, então eu peço perdão, porque a Bíblia fala que a única coisa que nos separa do amor de Deus são os nossos pecados. E realmente diante dele seremos julgados. Haverá um dia, né, chamado o dia do julgamento, o dia do juízo, o grande dia. Vai haver a maior reunião de todos os tempos. Nessa reunião que acontece, né, nem mesmo aquelas que a gente trata como reunião solene, a Santa Ceia, a reunião, né, que acontece todos os dias nas nossas igrejas, não. Aquela reunião vai ser uma reunião de pingo no i, uma reunião onde realmente você ali vai ter que esclarecer tudo diante daquele que tem os olhos como que chama de fogo e você não vai poder omitir, mentir, fingir, enganar, ocultar, não. Muito pelo contrário, você vai ter que falar toda a verdade. Então tome cuidado, porque ainda que seja pequenino aos nossos olhos, como eu tenho dito, ainda que seja simples aos nossos olhos, nós estamos criando uma separação de Deus. Existe uma diferença. Pecados que são para a morte. E quando ele declara que esses pecados que são para a morte, ele diz assim, olha, há pecado para a morte e por isso não digo que rogue. Ele não está dizendo que nós não vamos orar pela pessoa, mas tomar uma atitude para tentar ajudar e tirar daquele pecado. Talvez você conheça alguém que está um dos seus ciclos de amizade, que está se envolvendo com algo errado, se envolvendo com drogas. O que você deve fazer? É um pecado? Sim. E esse está levando essa pessoa para a morte, tanto física quanto espiritual. Converse com essa pessoa, dê uma assistência, tenha um cuidado maior. É um pecado que leva para a morte. E por isso você não vai só orar, você vai buscar de alguma outra forma tirar essa pessoa desse lado errado. Então, ao invés de eu me basear no tamanho do pecado, eu quero me basear na graça de Deus, seja qual for o pecado que uma pessoa tenha cometido ou esteja vivendo nele, toma uma atitude, busca o perdão de Deus, uma oração,
E eu digo isso porque, independente do tamanho do pecado, né? Olha o caso de Saul, que ele não adulterou, não roubou, não matou, ele somente desobedeceu. O pecado da desobediência foi o suficiente para Deus se afastar de Saul. Enquanto Davi, que adulterou, que matou, não estou justificando nenhum nem outro, quem sou eu para justificar alguém? É Cristo que nos justifica, está lá no livro de Romanos. Davi, ele se arrependeu. Então o segredo não está no tamanho do pecado, mas em se arrepender, seja ele pequeno ou grande. Fica com essa palavra, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.